Eu fiquei responsável em trazer uma resposta quanto à pergunta: quem sou eu? Tá? E aí será que eu vou conseguir responder quem é você? No seu caso aí, o indivíduo que está sentado aí. Não é meu caso. Meu caso não é responder quem é você. Meu caso aqui não é dar aqui o perfil do Facebook de cada pessoa, né? Quem é você? Você estuda em tal colégio, gosta de tal coisa? Não é o ponto. A pergunta aqui é: quem é o ser humano? No que se constitui o ser humano? Quem diz o que o homem é? Cada um de vocês tem uma perspectiva, uma visão do ser humano. E essa visão que vocês têm do ser humano direciona vocês em suas escolhas, direciona vocês em relação aos seus valores, às lutas que vocês vão travar. Por exemplo, eu podia citar agora como um exemplo claro do nosso momento, a pessoa que tem Facebook e anda na internet vê essa luta em defesa dos animais. Lá, não tem agora aqueles cachorrinhos que são tratados, não sei o que, não sei o que. Essas pessoas que estão lutando por animais, elas têm uma visão do ser humano, como vocês também têm uma visão do ser humano. O problema é que essas pessoas que têm essa visão dos animais, hoje, que estão lutando a favor dos animais, quando elas têm dores nas costas, quando elas querem fazer algum tratamento de quimioterapia, elas usam todos os medicamentos que foram utilizados à base de experiências com animais. Eu acho que se é para um cachorro morrer, eu prefiro que ele morra do que meu filho. De câncer, por exemplo, ou de qualquer outra doença. Isso depende da sua visão do ser humano. O ser humano é só um animal? O que o ser humano é? O que faz com que você não seja um outro animal? Qual a sua distinção? Quem diz para você o que você é? Esse é o ponto. Dependendo de como você responde isso, você vai direcionar toda a sua vida. Você vai direcionar as suas escolhas de trabalho, seus relacionamentos serão baseados nisso, a sua ética será baseada nisso, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, vai ser baseado naquilo que você entende sobre o que você é. E antes de dizer o que você é, baseado nas Escrituras, o que a Bíblia tem a dizer sobre você, eu queria falar um pouco sobre o que o ser humano tem dito sobre ele mesmo ao longo da história. Como o ser humano tem se entendido. E quando a gente começa a estudar história, estudar filosofia, estudar biologia, estudar todas as ciências humanas e ver o que o ser humano tem a dizer sobre ele mesmo, as respostas não são, digamos assim, coerentes, consistentes, elas geralmente são fragmentadas. Cada um tem uma perspectiva diferente do que é o ser humano. Vocês acham, por exemplo, algumas pessoas criticam Hitler por ter matado os judeus. Mas por que ele fez isso? Ele tinha uma visão do ser humano. É a visão dele do que significa ser humano que afetou tudo na vida de Hitler. Eu estava lendo essa semana algumas coisas sobre Charles Darwin, né? Darwin. Ele tem uma declaração assim, brutal, em que ele diz assim, ele é o cara da teoria da evolução e das espécies. E tem uma coisa que ele fala muito interessante, ele diz, olha, para que a gente cuidar de pessoas, dedicar a vida inteira para dedicar-se a cuidar de alguém? Médicos se dedicam até o último instante pela vida de alguém. Pessoas criam asilos. Pessoas dão condições para pessoas que têm deficiências físicas. Para quê? Isso é só diminuir o valor da evolução do ser humano. E realmente, dependendo do que você entende, se você acha que você é o produto de uma evolução, por que você tem que cuidar de velhinhos, por exemplo? Para quê, né? Nós estamos no processo evolutivo. Para que cuidar de pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja mental, seja física, algum tipo de limitação? Ora, se eu propagar isso, eu estou só querendo propagar uma coisa que é ruim. Dependendo da sua visão do ser humano, a sua ética é afetada. Não é à toa que Hitler mandava matar, pegava um asilo inteiro e dizia, mata todo mundo. Para que ter velhos? Para que gastar dinheiro com velhos? Eles não vão produzir nada, não vão ser efetivos na sociedade, eles vão ser só mazelas e vírus na sociedade. Dependendo de como você ver o ser humano, você vai se comportar de uma maneira diferente ou de outra. Então, como o ser humano é visto? Tá? Primeiro ponto, alguns descrevem o ser humano como
uma descrição biológica. Biologicamente, o que é o ser humano? O ser humano é um organismo vivo do grupo dos vertebrados, da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, e o gênero é Homo sapiens. Isso é uma definição biológica do ser humano. Só que ninguém, quando se relaciona com o outro, vê dessa forma, vê? Ninguém vê um outro ser humano como um conjunto de células somente. Essa é a argumentação, por exemplo, vamos pensar na questão do aborto, né? Que é muito debatida. O aborto. Já vi várias mulheres dizendo assim, eu posso fazer porque o corpo é meu. Detalhe, gatinha, deixa eu falar uma coisa para você. O corpo é seu, mas o que está lá no seu útero não é somente seu, porque um espermatozoide que não é seu, entrou lá. E gerou um ser que talvez nem tenha o seu sangue lá. Então, dependendo de como você vê o ser humano, aqui só é uma célula. Eu posso colocar para fora, porque enquanto não tiver um cérebro, não é um ser humano. Essa sua visão é uma visão biológica do ser humano. Beleza. Vamos te tratar nessa visão também? Você somente é um conjunto de células, só que você tem um pouquinho mais do que aquele que está lá há poucos minutos que foi concebido. É assim que nós devemos enxergar o ser humano, é assim que muitos seres humanos enxergam outros, como um conjunto de células da classe dos vertebrados, e aí vai. Tem também a descrição química do ser humano. O que é o ser humano? Quimicamente é uma grande quantidade de carbono. Olha, alguns litros de água, variada quantidade de ferro, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre, cal, nitrogênio e alguns sais minerais. Pensou? Alguém fazer uma poesia para você, você é você é uma quantidade de carbono. E aí vai. Você também pode ter uma visão filosófica do ser humano. Ao longo da história, muitas pessoas viram o ser humano de várias formas. Vou listar aqui algumas. Primeiro, o homem é visto por alguns como uma máquina. E geralmente ele é valorizado por aquilo que ele produz, por aquilo que ele faz. Essa é uma forma. Geralmente, o pessoal que está aqui, que é da igreja, né? A gente pode correr esse risco, por exemplo, dentro da própria igreja. Valorizar pessoas porque elas fazem mais. Então, o valor das pessoas está atrelado àquilo que elas produzem e não àquilo que elas são. Essa é uma perspectiva. E nessa perspectiva, quem sai ganhando muitas vezes são vocês que são jovens. Mas certamente, se vocês quiserem continuar vivendo, vocês um dia não serão jovens. E a produção de vocês não vai ser a mesma. E aí o valor de vocês será cada vez mais diminuído. Nessa visão de que entende o homem como máquina, né, toda forma de avaliar uma pessoa é vista dessa forma. O que ela pode fazer por mim? Como é que ela pode funcionar de uma forma tal que me traga algum tipo de vantagem? Outros veem o ser humano como um animal. É o pessoal que defende os cachorrinhos e tudo mais. Eu não sou a favor de tortura de animais, esse tipo de coisa. Não me vejam como um cara assim do mal, né? Mas muitos se veem como somente animais. Lembra, no colégio tem os animais vertebrados, mamíferos e tal, e tem um animal racional. Né? Nós somos animais racionais. É verdade que nós temos muita coisa em comum com os animais. Nós morremos como os animais. Nós temos uma vida atrelada a questões biológicas como os animais. Mas se você se reduzir a um animal, a pergunta que fica é por que você acha que pode comer determinados animais? Hoje em dia, tem uma corrente filosófica que defende os animais. O grande filósofo dessa corrente é um cara chamado Peter Singer. Ele defende o seguinte, ele diria o seguinte: por que o ser humano se acha melhor, por exemplo, do que uma vaca? Ele diria, é porque a civilização ocidental é uma civilização judaico-cristã, que tem como base de seu entendimento Gênesis 1, 2 e 3, que diz que o ser humano, diferente dos animais, são seres que têm a imagem de Deus. Então eles se consideram melhor. Aí ele diz, e se eu não for cristão? E se eu não for judeu? E se eu não aceitar essa ideia? Então, todos os animais estão no mesmo
patamar. Ok? Então cancela o churrasco, cancela o hambúrguer, tá ok? Por quê? Porque todos os seres humanos são na mesma categoria. Essa turma que defende os cachorrinhos come frango. Não é interessante? E eles agora estão querendo evitar de tomar antibióticos. É uma coisa louca. Tudo isso pela resposta, o que o ser humano é. Se você acha que o ser humano é um animal, o que faz você ser melhor do que outro animal em termos de valor? Nenhum. Só que você é maior ou menor do que outros animais. Você pensa de uma categoria diferente do que outros animais. Se a pessoa se entende somente como animal, outros se veem somente como seres sexuais. Aqui é depois de Freud, né? Tudo passou a ser visto dessa forma, né? O ser humano é um ser sexual. Freud, tudo que ele via era questão sexual, né? O menino amamentando na mãe, ó, aquilo ali é sexual. Ali tem uma questão sexual. Tudo é sexual. Nós acreditamos que o ser humano é um ser sexual. A Bíblia também fala sobre isso. Mas você reduzir todo ser humano à sexualidade é complicado. Mas muitas das nossas propagandas, por exemplo, são fundamentadas em cima disso. Propaganda de cerveja. O que você encontra na propaganda? Apelo sexual. Né? A propaganda é de roupa. A pessoa está na propaganda sem roupa. Entende? Para fazer um apelo sexual. Os caras que estão por trás disso entendem e têm uma visão do ser humano como um ser sexual. Então eles aplicam isso na sua forma de fazer a propaganda, o marketing deles. O homem como ser econômico. Isso aqui é muito forte, principalmente se você está na faculdade, sei qual a sua condição aí em termos de educação, onde é que você se encontra hoje. Mas na faculdade, geralmente, o homem é visto como ser econômico. Qual é a solução que você dá para... Como é que um homem é feliz? Se o homem é um ser sexual, ele é feliz fazendo sexo. Se ele está resolvido essa questão sexual, a vida dele está toda equilibrada. Só que a gente sabe que não é verdade isso. Segundo, se o homem é um ser econômico, é só você deixar o homem nas condições perfeitas de ter uma boa casa, uma conta bancária mediana, um carro, tudo equilibradinho, aí o homem vai ficar feliz. Isso não condiz com a realidade. E os países nórdicos, geralmente, são os países que têm mais equilíbrio financeiro. Em termos percentuais, os países que têm mais suicídio. Passou um tempo desse, eu acho que foi uma reportagem sobre a Finlândia, não lembro mais se foi Finlândia, Noruega, não lembro mais, no SBT. E, rapaz, a cultura deles, o cara sai com a criança no carrinho, aí deixa o carrinho fora do supermercado. Imagina, você passando assim, tem um carrinho com a criança dentro. Vai pegar um pouquinho de sol, porque lá é muito frio, um pouquinho de sol que vem, ele bota lá fora, vai fazer as compras dele, com a certeza de que ninguém mexe com o filho dele. E não mexe não. As portas eles não se preocupam em trancar. O policial, depois de 20 anos de trabalho na polícia, qual foi? Você prendeu alguém, eles estão chamando a atenção de alguém que errou na parte do trânsito, no momento. Você tem um país equilibrado economicamente, um país em que todo mundo respeita todo mundo, mas é um dos países que tem mais suicídio. Então você não pode reduzir o ser humano, é uma questão econômica. E dizer, se eu me der bem na vida, o que é se dar bem na vida, na linguagem de muitos? Dinheiro. E vocês como jovens, os pais de vocês são mais mercenários do que vocês imaginam. E eles estão sempre pensando no melhor para vocês. Entenda melhor, que vocês ganhem mais. Não, eu só quero que você tenha uma... Como é que chama? Uma vida mais... uma estabilidade financeira. Olha, estabilidade financeira é ter muito dinheiro. É isso que se quer dizer. O homem não é um ser econômico somente, mas é assim que muitos veem o homem. Outros também veem o homem como um peão do universo. Essa é uma linguagem que eu peguei de um livro de teologia. Peão, entenda o peão, aquele cara que fica em cima do boi lá. Quem está no controle? É o boi, né? Então muitos veem o ser humano assim, como um peão do universo. Eu estou aqui, eu não pedi para existir. Deixa eu ver aqui.
Eu não pedi para existir, eu nasci num lugar que eu não queria, com os pais que eu não queria, com a cor dos olhos que eu não queria, com a altura que eu não queria, num país que eu não queria. E eu estou agora, assim, entregue a esse acaso. Alguns se veem dessa forma. E geralmente a forma de você reagir a essa visão é, já que a vida é louca mesmo, eu vou dar uma de Cazuza, né? Vida louca, vida breve, né? Aí vive uma vida de intensidade, uso de drogas intenso, a sexualidade exacerbada, porque, cara, a vida é louca mesmo. A vida é sem sentido. Nós não estamos no controle, não temos controle de nada, portanto, vamos entregar nossa vida a tudo isso mesmo. Acho legal um pensador cristão que diz, respondendo a isso, ele diz assim, C.S. Lewis diz assim, se o sistema solar veio a existir devido a uma colisão acidental, todo mundo, muitos aprendem isso no colégio, né? Exatamente. Então, o aparecimento da vida orgânica nesse planeta também foi acidental. E toda a evolução do homem também foi acidental. E se esse é o caso, todos os nossos pensamentos agora são meros acidentes. Eu não vejo razão para crer que um acidente possa dar a explicação correta do porquê de todos os demais acidentes. E como é que eu posso pensar de forma coerente se eu sou fruto do acaso, se eu sou fruto de um acidente? Outros também veem o homem como um ser social, um ser que se relaciona. Eu penso que cada tendência dessa tem um pouco de verdade, mas ela não responde tudo sobre o que realmente é o ser humano. E aí eu quero ler uma passagem das Escrituras que se encontra em Gênesis. O livro de Gênesis é o livro do princípio de todas as coisas. E lá nós encontramos declarações sobre o que é o ser humano. O que realmente é o ser humano. E a primeira verdade bíblica que eu queria falar para vocês sobre o que é o ser humano, é o que o ser humano é uma criatura. Segundo as Escrituras, você é alvo ou foi objeto de um projeto, de um ser pessoal que te criou, que tem um projeto para você. Você é uma criatura, você é derivado, você não surgiu de você mesmo. E por criatura, nós queremos dizer que entre você e o seu Criador há um abismo muito grande. Você não idealizou a sua própria vida, você não quis nascer, na verdade, você não teve nem como ter a chance de dizer, eu quero ou não existir, simplesmente Deus quis fazer com que você existisse. Então você é fruto de uma vontade. Você é fruto de um ser que teve uma vontade de te criar. Eu tenho um filho de 2 anos e um filho de 10 anos. E o de 10 anos, eu estou lutando com ele para que ele possa entender sempre por que Deus colocou ele aqui. Minha luta com ele é essa, para que ele possa entender logo a sua vocação e desenvolver. Porque quando o cara descobre logo qual é a vocação dele logo cedo, né? Ele já desenrola mais cedo também. E a minha pergunta sempre é, filho, você tem esse biotipo físico? O seu timbre de voz é esse? Seus olhos são dessa cor? Seu cabelo tem essa tonalidade? Porque Deus tem um projeto, um ser pessoal, criou você assim. Para quê? Qual o objetivo de Deus na sua vida? Ele te deu qualidades que não deu para o seu irmão. Você tem elementos de qualidade, tem virtudes que Deus colocou em você que o seu irmão não tem. Como o seu irmão tem coisas que você não tem. É se entendendo como criatura que você vai perguntar, então, quem me criou e o que realmente eu sou. Ok? Se eu entendo que o homem é criatura, eu entendo que o homem não se originou de um processo evolutivo aleatório. Se eu entendo que o homem é criatura, eu entendo que o homem é limitado, que o homem é dependente. Há um texto nas Escrituras, só preste atenção, está em Atos capítulo 17, diz assim, ó, pois nele vivemos, falando de Deus, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nele nos movemos e nele existimos.
Paulo está dizendo, nós dependemos completamente de Deus. Já pensou o que faz o teu coração bater? Você tem controle sobre a batida do seu coração? Você não tem controle nem sobre a batida do seu próprio coração. Você não pode dizer assim, agora eu vou ficar batendo tantos por minuto. O máximo que você pode fazer é controlar para saber, por meio de equipamentos, quanto está batendo, para você parar de correr ou não correr. Mas você não pode, na hora do infarto, dizer, coração, dá uma paradinha aí, tenta equilibrar o processo. Você não tem controle sobre isso. Você é dependente, pequeno, limitado. Você pode morrer hoje, pode morrer agora. Já ouviu falar de morte súbita? Isso pode acontecer com qualquer um. Eu posso não terminar essa pregação. Porque é assim que nós somos. A Bíblia fala que é importante a gente ir para funerais. Porque lá a gente vê o fim de todos os homens. Lá a gente entende o quanto nós somos pequenos, limitados. Que uma topada na calçada gera uma fratura exposta ou um traumatismo craniano que leva à morte. Ou 10 tiros não conseguem te matar. Nós não estamos no controle. Deus é o Criador. Você é a criatura. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Tem como chegar aí? 26, pronto. Esse pessoal é ligado nas coisas aí. Pronto. Gênesis 1, 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim fez, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O ser humano é um ser criado. Tem muita coisa para a gente aprender aqui. A gente aprende de cara muitas coisas. Primeiro, por sermos criados, nós derivamos de Deus. Segundo, para nós podermos multiplicar um ao outro, nós precisamos da mão abençoadora de Deus. Observa que ele diz no versículo 28, e Deus abençoou o primeiro casal e diz: sede fecundos. Como é que eu posso ser fecundo se Deus não tiver abençoando? O máximo que eu posso fazer para mim ter um filho é ter uma relação sexual. Aí para a minha parte. O resto é com a mão abençoadora de Deus. Nós não conseguimos, nem por nós mesmos, nos multiplicar, se não for pela mão abençoadora do nosso Criador. Nós somos pequenos, limitados, como parte da criação física e do reino animal, possuímos necessidades como os outros membros, precisamos nos alimentar. Assim também como o nosso bem-estar físico está ligado muito parecido com o dos animais. Mas também somos seres intelectuais. Vai para o capítulo 2, versículo 20. Somos criaturas, versículo 20, diz assim. Pegou aí? Disse: deu nome o homem a todos os animais domésticos, e às aves do céu, e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava um auxiliador a que ele fosse idôneo. Mas meu ponto aqui do versículo 20 é que Adão, quando foi criado, ele foi criado sozinho, não tinha uma mulher do seu lado, primeiro, ele deu o nome a todos os animais.
a capacidade intelectual do ser humano, a capacidade que Deus deu a ele. Além disso, nós somos também seres que têm vontade, seres que são pessoais. Aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, no capítulo que a gente leu há pouco tempo, fala um pouco sobre essa questão do ser pessoal. Nós somos seres pessoais e por isso nós queremos dizer que nós nos relacionamos uns com os outros de forma com vontade autodeterminada por nós mesmos. Claro que nós estamos sobre o poder de Deus, mas nós somos seres pessoais, nos relacionamos. E uma coisa que a gente aprende quando lê a Bíblia, eu não sei se o pastor vai falar o que vai falar sobre Deus, vai dizer quando ele vai falar sobre Deus, o que ele vai dizer sobre Deus, mas uma coisa que a gente aprende sobre Deus é que Deus é um ser pessoal. Nós acreditamos na Trindade, a Bíblia fala da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus criou o ser humano, ele não estava só. Eu ouvi um pastor dizer isso, Deus estava só, estava meio deprê, né? Aí eu vou criar alguém para me relacionar com ele, vamos ficar conversando aqui. Deus não estava só, nunca esteve só. Ele sempre se relacionou com ele mesmo na Trindade. E quando ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, ele cria o homem um ser pessoal, que se relaciona com outra pessoa, igual a ele. Quando Adão viu a sua esposa, ele disse, essa realmente é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, ela é igual a mim, da mesma categoria. Um ser pessoal. Então somos criaturas, por criaturas somos limitados, por criaturas somos dependentes do nosso Criador. Precisamos ouvir do nosso Criador como é que nós funcionamos. Se você é criatura, você precisa ouvir do seu Criador. Como é que eu funciono? Quem criou o iPad, o iPod, só ele poderia dizer como é que a coisa funciona. É o velho manual de instrução, que nós não lemos. No Brasil ninguém lê manual. Lê quando papoca o fio, quando não funciona, aí você vai ler o manual. A pergunta é como é que você funciona? E uma coisa que a gente aprende ao longo da história da humanidade é que o ser humano não tem a mínima condição de dizer o que ele realmente é. Só aquele que nos criou pode nos dizer o que realmente somos. E para terminar, eu queria ir para Romanos capítulo 3. Aí rapidinho, né? Romanos 3. Em que aprendemos algumas coisas sobre Deus agora, olha, sobre o homem agora, mas há uma verdade que nós encontramos no capítulo 3 de Gênesis também, que é sobre a questão do pecado. Eu não queria essa manhã que você saísse daqui sem ter uma noção do que é pecado. Eu tenho experimentado evangelizar as pessoas para falar de Cristo, mas você não pode falar da morte de Jesus, você não consegue falar sobre Cristo sem falar primeiro que a pessoa precisa de Cristo. Talvez alguns aqui, algumas pessoas chegam na minha igreja às vezes dizendo assim, eu quero entrar na igreja porque eu quero parar de beber. Aí eu digo, vai pro A, velho. A resolve esse negócio. Eu quero Jesus porque eu quero uma família estabilizada. Compra uns livros de autoajuda. Tem muito na livraria que vai te dar uns conselhos legais de como ter uma família equilibrada. Eu conheço muita pessoa que não tem Cristo, que tem uma família super equilibrada. Eu quero ter Jesus porque eu quero ter uma vida bem-sucedida. Vai para o livro de autoajuda, porque você encontra muitos conselhos legais também lá, de como ser um empresário de sucesso, como ser um atleta de sucesso. É isso que você quer? Então Jesus não é para você. Jesus é para aquele que entende ser pecador. E quando a gente evangeliza e fala para as pessoas o que elas são pecadoras, geralmente elas dizem assim para a gente, eu sei que eu sou pecador. E quando a gente fala de Jesus, ela diz assim, eu vou pensar. Aí eu penso comigo mesmo, ela não sabe o que é ser pecador. E é essa verdade que eu quero falar hoje para vocês.
uma das mais importantes. Você é criatura, você é imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que Deus não tem a sua face, não, porque Deus é Espírito. Quer dizer que Deus te colocou aqui como representante dele. Essa é a ideia de imagem e semelhança. Quando um rei ia ganhar um terreno, uma área, um domínio, ele colocava a imagem dele lá para dizer, olha, isso aqui pertence a mim. Deus nos deu a sua imagem e não deu para o cachorro, para o Beagle, né? É o cachorro que está sendo defendido agora. Não deu a imagem dele para o Beagle, nem para a muriçoca, nem para qualquer animal. Ele deu a imagem dele para um só, o ser humano, como representante dele. E dando condições dele de adorá-lo. O problema é que o homem é pecador, o homem resolveu pecar. E meu ponto agora é esse. O que isso vem querer dizer? Pecado. O homem pecou no capítulo 3 de Gênesis, mas o que vem a ser isso? O que significa pecar? Desculpa, eu pedi para Gênesis, mas vamos continuar só um pouquinho lá em Gênesis 2? Dá para pular rapidinho aí? Foi mal. A gente vai ler só alguns versículos em Gênesis 2 e 3. Não tem como digitar assim rápido, não. Assim, para facilitar aí. Já encontrou já? Ah, beleza. Gênesis 2, versículo 9, diz assim, ó. É o 9. Porque Gênesis 2, 9. Do solo fez Deus o homem, brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus criou o homem, Ele colocou essa árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore é o ponto central na questão do pecado. No capítulo 3, versículo 5... Pronto. Diz assim: porque Deus sabe que no dia isso aqui é Satanás falando, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aí vem o versículo 22, que diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, não estenda a mão, tal. Mas o meu ponto aqui é, Deus criou uma árvore, que ela daria o conhecimento do bem e do mal. Ele disse, de todas as árvores você pode comer, menos dessa. Quando a gente diz isso para os nossos filhos, é só esperar. Tá? Aqui é vidro, não é isso aqui? Se colocar uma plaquinha assim, não jogue pedra, bota no relógio uns 5 minutos para você ver que vai rolar uma pedrada do tamanho do mundo. O cara vai olhar para a placa e vai dizer, eu nunca tive essa ideia. Né? Então Deus disse, não pode comer essa árvore, ela te dá o conhecimento do bem e do mal. Não é fácil entender essa expressão, mas a ideia é que quando o homem comeu dessa fruta, e não é a maçã, tá? Maçã, não tem nada de maçã, a Bíblia não fala nem de maçã. Quando o homem come dessa fruta, desse fruto proibido, ele agora quer ser o autor, aquele que vai dizer o que é certo e o que é errado. É aquele que vai exercer o domínio. Em outras palavras, sabe qual é a essência do pecado? É o homem querendo ser Deus. E quando eu digo que você é pecador, que eu sou pecador, eu estou querendo dizer que nós queremos ser deuses. Comandantes da nossa vida. Quer ver uma frase comum? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quero. O que é isso? É um retardado falando. Por quê? Porque a vida não é dele. Por que não é dele? Porque ele não comprou, ele não adquiriu. Quando ele percebeu, ele já viu que estava existindo. Mas ele não conseguiu, ele não conquistou essa vida, não. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não faz, não. Não faz de jeito nenhum. Você não faz seu corpo voar. Pode tentar, né? Mas vai durar poucos segundos até se esbagaçar no chão. Então você não tem domínio sobre a sua vida. Mas, como pecadores, nós temos essa vontade de ter o domínio
da nossa própria vida. Não é à toa que Deus tem que dizer para os seres humanos, Jesus convida os seres humanos a dizer assim, neguem-se a si mesmos. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a querermos ser os dominadores da nossa própria vida. Acho legal, Lutero diz assim, ó. O homem é por natureza incapaz de querer que Deus seja Deus. Na realidade, ele mesmo deseja ser Deus e não quer que Deus seja Deus. É isso que você é. Você quer ser Deus, quer ser o comandante da sua própria vida. Você é extremamente rebelde a Deus. Você também é inimigo e inimiga de Deus. Porque na sua vida, geralmente, quando você vai tomar uma decisão, você não pergunta a Deus qual é a opinião dele. No seu viver não é assim. Chegou uma senhora lá em casa, com o filho dela estava com problemas mentais. Pastor, a gente tem que ajudar meu filho, tal. Porque Deus, você sabe que Deus. Eu olhei para ela assim, desde quando a senhora se preocupa com a vontade de Deus? Porque eu não estou sabendo. Porque eu conheço ela, ela é amiga da minha esposa. Desde quando? Não sabia que a senhora se preocupava tanto com Deus. Na hora de tomar as decisões da sua vida, você pensava em Deus, consultava Deus para saber qual é a vontade dele. Nós, por natureza, não queremos que Deus seja Deus. Como Adão e Eva, como os nossos pais, nós queremos dominar. Nós queremos dizer para Deus o que é certo e o que é errado. Então, criamos um Deus segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí começa a dizer, eu acho que Deus não seria contra isso, eu acho que Deus não seria contra aquilo, eu acho que Deus não recrimina isso, eu acho que Deus não é contra aquilo. Quem é você para falar isso? Você cria um Deus segundo a sua imagem, para você nunca discordar de Deus. Por que você nunca discorda de Deus? Porque Ele é a sua cara. Quando você começa a ler as Escrituras e hoje você vai ouvir quem é Deus, aí você vai começar a olhar assim, peraí, não é muito bem aquilo que eu estava pensando. Por exemplo, Deus mata pessoas porque Ele tem direito de fazer isso, porque Ele é o dono da vida. Isso é muito duro. Pois é, porque não bate, né? O que você pensa de Deus, o que você quer que Deus seja, com o Deus que você criou no seu próprio coração. É assim que nós somos, por natureza. Pecadores. E o que significa isso? O que significa que nós queremos ser Deus. Todos os pecados que a Bíblia lista decorrem dessa ideia. Porque o cara é depravado sexualmente? Porque ele acha que é Deus. Porque ele quer ser Deus. Porque o cara se mete e se entrega às drogas? Porque ele acha que ele é Deus. Porque ele acha que o corpo é dele, que ele pode fazer do corpo dele o que ele quiser. Por isso que ele faz o que ele quer. A vida é minha, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso acabar com tudo da minha vida, porque o corpo é meu. Opa! Senhor Deus, eu vou lhe adorar hoje. Porque você é o comandante da sua vida. Não existe algo mais tolo. Eu quero que você se sinta realmente muito mal hoje. É o meu objetivo. Depois vai se sentir bem lá com o pastor Luiz. Mas comigo, a minha parte é essa. Que você se sinta super mal. E você nem sai gostando de mim hoje aqui. Aquele cara é muito chato. Mas você não é aquilo que você acha que você é, não. É isso que eu estou querendo dizer. O que você pensa de você mesmo, eu quero dizer que é errado. O Senhor não me conhece. Eu vou dizer para você uma coisa. Conheço. Eu conheço cada um de vocês aqui. E o que você pensa de você mesmo é errado. A visão que você tem de você mesmo é errada. Você não é aquilo que você pensa que é. Deus é quem diz para nós o que nós somos. Romanos capítulo 3. Vai daqui, vai estar acabando, né? Aqui. Olha o horário aí. Hã? Ok. Que bom. Romanos 3. A gente vai ler alguns versículos que parecem não bater com o quadro que nós fazemos de nós mesmos. Geralmente, você ouve mais ou menos assim da turma.
Meu filho, você é uma pessoa tão boa. Já ouviu falar isso? Fulano de tal é tão bom, tão legal. É um otimismo irritante que a gente... Para mim é irritante. A pessoa é boa, a pessoa é muito legal, a pessoa é muito caridosa, a pessoa pensa nos outros, né? Coelhinho da Páscoa. Tá entendendo? Quem que acredita nisso? Só quem mente para si mesmo. Mas nós somos feras nisso. Quando as pessoas agem de bondade para os outros, geralmente, elas estão pensando nelas mesmas. Elas estão pensando que o mundo dá muitas voltas, a gente vai se encontrar. Lembra essa música? E aí eu dou a paz, né? Para me poder receber de volta lá na frente. Eu não estou pensando nessa pessoa. Eu estou pensando em mim mesmo. Há uma história na Bíblia, que você falou que eu estou liberado, então segura aí. Há uma história na Bíblia, você não sabe quem que você falou isso. Há uma história na Bíblia muito interessante, que é a história de dois filhos. Geralmente a Bíblia chama essa história de... Nas Bíblias tem o filho pródigo. Nessa história, geralmente, a turma só olha para o filho que vai embora. É a história de dois filhos, na verdade não é o filho pródigo, são os filhos pródigos. Os dois estão longe de Deus. Um viaja longe, vai para abandona o pai, diz: pai, eu quero toda a minha herança, quero tudo que o senhor tem para me dar aí, que eu vou embora. E ele rasga todo o dinheiro dele, vivendo de forma dissoluta. E o outro fica sempre com ele lá, pertinho dele. Tudo que o pai faz, manda, ele obedece. Tudo que o pai manda, ele faz. Ele é um cara super gente boa. O outro é do mal. O outro é da ralé. É da galera do mal mesmo. É o drogado, é o esfolado. Só que nessa história, o cara que abandona o pai, ele chega a um ponto de miséria total onde ele está vivendo, e ele resolve voltar. Essa história está na Bíblia, Lucas capítulo 15, pode conferir depois. Ele resolve voltar para casa. E se eu vou ser pelo menos um empregado do meu pai, porque lá o empregado do meu pai vale muito mais do que eu sou aqui. Aqui eu tenho desejo de comer a comida dos porcos. Então ele volta e o pai o abraça. Antes dele chegar na cidade, o pai abraça ele e dá a ele o status de filho. Você vai ser meu filho, você não vai ser empregado, você vai ser filho. Ele reconhece diante do pai todo o seu erro. E o filho mais velho, quando vê o filho mais novo, o irmão dele mais novo chegando, ao invés de se alegrar, o que ele fica? Fica super chateado, né? Como é que pode? O senhor nunca... Porque o pai manda matar um boi para fazer um churrascão, né? E ele: o senhor nunca matou um novilho para me comer com meus amigos? E ali ele revela que toda a sua obediência não era porque ele amava o pai. Ele estava também longe do pai. Só que ele fazia tudo para o seu pai para conseguir coisas longe do seu pai. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando do ser humano. O ser humano é assim. Todos estão longe de Deus. Todos. Só que uns são os drogados, os esfolados. E os outros são os religiosos. Que estão lá, mas não amam a Deus. Eles só querem que Deus dê a eles o que eles querem. Isso não é amar a Deus. É querer usar Deus como um meio e não um fim. O ser humano é assim. Então não se iluda com aquela história de o fulano de tal era gente boa, o Gandhi, né? Geralmente é usado, o Gandhi é um grande exemplo. Péssimo pai, não sabia se comportar como pai, uma pessoa, não é essa figura que muitos fazem. Nem todo mundo que você acha que faz o bem, faz pelo motivo correto. E geralmente a turma que faz o bem é a turma que está mais longe de Deus. Sabe por quê? Porque dos dois filhos, quem foi que voltou-se para Deus? O que obedecia direto ou o que era desobediente? Sabe por quê? Porque as boas obras, aquilo quando você acha que você é bom, elas atrapalham você a entender o Evangelho. Por isso eu quero destruir qualquer visão de que você faz o bem.
Porque são as boas obras que atrapalham as pessoas a entender o Evangelho. Quem é que se aproximava mais de Jesus quando ele estava na terra? Eram os religiosos, chegavam lá, ô Jesus, seja bem-vindo. Era assim? Eram as prostitutas. Era a turma do mal. Por quê? Porque essa mensagem de Jesus só encaixa quando a pessoa se entende miserável. E você não precisa dizer para um presidiário, drogado, que ele é miserável. Ele já sabe disso. Então você chega para o cara, você sabe que você é miserável. Sei. Você sabe que é ser julgado? Sei. Você sabe que é ser condenado? Sei. Ótimo, você está na condição perfeita para receber a mensagem do Evangelho. Enquanto você não entender isso, você não vai entender a mensagem da cruz. Enquanto você não entender que você é pecador, você não entende a mensagem da cruz. Se você não se entende como pecador, você sempre vai achar que Deus é um ajudador, é uma muleta para a sua vida. É Ele que vai te ajudar a se livrar das drogas, é Ele que vai te ajudar a ter um sucesso, é Ele que vai te ajudar a ter um casamento legal, é Ele que vai te ajudar a alguma coisa. Só que o seu problema não é esse. O seu problema não é isso. Eu tenho vários amigos que vieram do mundo das drogas, inclusive eu também vim, que saíram das drogas sem conhecer Jesus. Eu tenho um tio que passou a vida inteira fumando. Aí um dia ele foi visitar uma criança que tinha acabado de nascer. Na hora que ele chegou perto da criança, alguém, olha aí, pega a criança. Aí ele disse, não quero pegar nela. Por quê? Porque eu estou fedorento a cigarro. Ele começou a ter nojo dele mesmo. Saiu do hospital, colocou a carteira de cigarro no bolso do vigia e foi embora, nunca mais fumou. Mas ele não tem Cristo na vida dele. Um dia desse ele chegou para mim e falou assim, Rominho, ele chama de Rominho porque ele é meu tio. Rominho, pode me chamar de Rominho também se quiser. Rominho, cara, eu tenho um amigo meu aí que o cara tá atolado nas drogas, cara. O que eu falo para ele? Isso que eu falo para ele é o mesmo que eu falo para o Senhor. Porque assim como ele, o Senhor está longe de Deus. O Senhor, como ele, precisa de Deus. E o problema dele não é as drogas somente. O problema dele é muito, muito maior. O problema dele é que ele quer ser Deus como o Senhor quer ser Deus. Só que no caso do Senhor, o Senhor quer se utilizar disso e usar Deus para o seu próprio bem. Isso não é adorar a Deus, isso é usar Deus. Agora pergunta uma coisa. Alguém que se aproxima de você para querer te usar, como é que você se sente? Romanos 3 diz assim, versículo 10, tá vendo? Vamos lá. Passa, vai descendo, tem como descer mais? Não, só passar. Beleza. Versículo 10 diz, não há nenhum justo. Dá para enxergar? Tá bom para você? É um oculista, né? Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. A Bíblia diz primeiro que não há justo. A Bíblia também diz que as pessoas não entendem. Não há ninguém que busque a Deus. Você entende isso? Ah, mas eu sempre busquei a Deus. Se você está buscando realmente a Deus, é porque Deus já te buscou antes. E outra coisa, a pergunta é, você está buscando a Deus ou você está buscando a resolução dos seus problemas? A Bíblia diz que você não busca a Deus. Que os seres humanos não fazem isso. Continuando. 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Você se achava a pessoa maior do mundo, né? Não é isso que você é. Não há nenhum só. A sua garganta é sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. É isso que nós seres humanos somos. Somos a imagem de Deus. Deus nos capacitou, nos abençoou. Podemos ter filhos por causa da mão abençoadora de Deus.
Deus nos tem como seu representante, nos fez dominadores de todas as coisas. Nós somos diferentes e superiores aos animais. Por isso podemos dominar os animais, segundo as Escrituras. Jesus diz, se Deus cuida de um pardal, de um passarinho, Ele diz, quanto mais de vocês. Quanto mais, por que Ele está dizendo isso? Porque Ele acha que nós valemos muito mais que um passarinho. A gente que se agarra com árvore. Já viu a gente se agarrando com árvore? Se agarra com uma baleia. Entendeu? E não se agarra com uma criança no meio da rua. Eu acho isso absurdo. Esse pessoal que luta pelo direito dos animais é tão louco. Tem um monte de criança aí esperando que você cuide, mas é o beagle que tem que ser tratado de forma melhor. Eu vou ser bem duro aqui. Se é para o beagle morrer, o meu filho morrer, que o beagle morra. Morra 10, 100. Meu filho não. Ou qualquer ser humano. Porque segundo as Escrituras, o ser humano vale mais. Mas tem um problema com o ser humano. Ele, cada um de nós, resolveu se rebelar e ser o próprio Deus de sua vida. E é tão ridículo isso. A Bíblia diz que Deus olha do céu para baixo e olha para os poderosos. Ele ri deles. Entenda rir como zombar. Porque os poderosos acham que estão no comando. Como você acha que você está no comando da sua vida? Até que vem um carro desgovernado. Até que vem um vírus. Cara, até que vem uma muriçoca, velho, que é o famoso Aedes aegypti. E te dá uma doença. Até que o diagnóstico não é aquele que você espera. Nós não estamos no controle. Nós somos pequenos e limitados. Pega essa verdade e tenta digerir, porque ela é difícil. E por último, nós somos pecadores. Isso quer dizer que nós precisamos de um Salvador. No mesmo livro de Romanos vai dizer que nós estamos sob o domínio do pecado. Ser pecador, eu quero terminar com isso. Ser pecador não é só fazer alguma coisa errada. Ser pecador é estar dentro de uma prisão. Estar sob o domínio. É muito mais do que somente fazer alguma coisa errada. Geralmente, eu tenho colegas que não são cristãos, aí eu converso com eles, prego o evangelho para eles, e eles dizem, mas Rômulo, cara, eu não consigo sair dessa. Já ouviu essa frase? Eu digo, é isso aí mesmo, concordo com você. Você não consegue mesmo não. Quem foi que disse que você consegue? Você não consegue, velho. Você precisa de um Salvador. Que te salve de você mesmo, querendo ser Deus sempre, e te coloque no teu devido lugar de adorador. Você precisa não é de um ajudador, de um conselheiro. Se o seu problema fosse só droga, vida de sucesso, alguma coisa assim, Deus tinha mandado o filho dele morrer? Não, ele tinha mandado quem? Um conselheiro. Pronto. Mandava um conselheiro e dizia, gente, é assim que funcionam as coisas, vamos lá. Só que se você viveu um pouquinho, se você tem uma boa idade aqui, sabe que saber o que é certo não quer dizer fazer o certo. Saber o que é certo não quer dizer fazer o certo. Eu tenho um filho de 10 anos, eu já falei para ele, 1000 vezes, vai tomar banho. Ou não deixa a toalha em cima. Natan, toalha não pode ficar aqui em cima. Esse conhecimento ele já tem. Mas fazer isso Eu tenho um de 2. Aí a gente entrega uma coisa para ele, aí diz assim, entrega para o seu irmão, ele entrega para a mãe dele. Ou coloca em cima da mesa, ele coloca em cima do púlpito. Porque ele está querendo dizer o quê? Eu não obedeço ao Senhor. Eu estou no comando. Aí vem uma sola boa, né? A lei da palmada na minha casa não funciona. Eu quebro essa lei lá em casa. Pode me denunciar, né, se quiser. E aí ele entende, poxa, eu não estou no comando aqui. Nós somos... Por que essa criança de 2 anos faz isso? Porque ela está sob o domínio do pecado. Não é só saber o que é errado ou certo. É estar numa condição de pecado. Então você não precisa de um conselheiro.
você não precisa de um conselho somente, você não precisa de uma orientação, você não precisa disso, você tem isso no colégio. Você precisa de um Salvador, que te resgate dessa situação de pecado e você possa realmente adorá-lo e parar de ser o Deus que você mesmo criou e achar que você está no comando de todas as coisas. O que você pensa de você mesmo não é o que é de fato. Para terminar, a pergunta que eu quis responder hoje foi: quem sou eu? E eu espero que você continue fazendo essa pergunta, só que com um tom diferente. Eu procurei essa palavra na Bíblia, quem sou eu, essa frase. E toda vez que eu encontrei, não era alguém procurando saber quem era. Era alguém num certo tom, dizendo: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para receber o teu amor, a tua atenção? Quem sou eu para que o Senhor olhe para mim e me visite? Depois dessa mensagem, eu queria que você perguntasse quem sou eu, não querendo saber quem você é. Mas você fizesse essa mesma pergunta, só que com o espírito quebrantado, dizendo: depois de tudo que eu ouvi, a pergunta é: quem sou eu para que Deus me dê atenção? Eu, que sempre quis ser o Deus da minha vida. Eu, que sabendo o que é certo fazia o que era errado. Eu, quem sou eu para sequer receber a atenção, o olhar, o vislumbre, um olhar de soslaio de Deus? Quem sou eu? Aí a mesma pergunta, só que com outro tom. Você possa se sentir muito mal hoje com essas verdades, para que depois você entenda que eu fiquei hoje responsável pela má notícia, mas vai chegar alguém aqui e vai pregar uma boa notícia para você. Mas para você entender a boa, você tem que entender essa má notícia. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós somos gratos por Tua palavra, que nos revela quem realmente nós somos. E que nós encontramos não é aquele quadro que os nossos pais pintaram para nós, que a cultura nos apresentou, que os nossos professores nos apresentaram. O quadro que encontramos são de pessoas que sempre quiseram comandar suas próprias vidas. Nunca te reconheceram como Deus. E mesmo os religiosos, quando não reconhecem o Senhor, são pessoas que usam do Senhor, que buscam o Senhor para terem prazeres fora de Ti, longe do Senhor. Obrigado por Cristo Jesus, por ter morrido por nós. A sua morte revela que o pecado é muito poderoso. Que o nosso problema não é só saber o que é certo. Nós precisamos de alguém que tome o nosso lugar. Porque a nossa culpa é grandiosa. Porque o Senhor é grandioso. Quando nós pecamos contra Ti, que é eterno, que é imutável, que é glorioso, perfeito, santo, onipresente, onisciente, todo soberano, glorioso em liberdade soberana. Pecamos contra Ti. E só o Senhor pode resolver o nosso problema. Só o Senhor pode tirar do nosso coração Deus que nós criamos baseado em nossa própria vontade. Ajuda-nos, ajuda cada pessoa aqui a entender o problema que tem. A não reduzir seus problemas a questões momentâneas. A entender que seus problemas são relacionados à eternidade. À vida contigo. É em nome de Jesus que nós choramos. Amém.